Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report. Converso agora com o Luiz Carlos Bento, CEO da Intervalor. Tudo bem, Bento? Obrigado pela gentileza. Olá, bom dia. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com você. Bento, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre como a pandemia do novo coronavírus afetou as operações da Intervalor. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que a Intervalor é uma empresa que atua em serviços financeiros, prestando serviços para vários bancos, instituições de ensino, empresas, tanto no ambiente de crédito quanto cobrança. Portanto, é natural imaginar que esse processo todo, em função das regulamentações de operação, né? A gente é obrigado a ter alguns cuidados adicionais, sobretudo por trabalhar muito com instituições financeiras. Então, afetou bastante. Tervalor é uma empresa fundada há mais de 20 anos. Hoje a gente tem aproximadamente 2.300 funcionários. E o que eu acho que de mais relevante que aconteceu pós-pandemia foi a gente conseguiu muito rapidamente gerar um contingente de pessoas trabalhando em casa através de um modelo de home office muito significativo. Hoje nós temos aproximadamente 1.000 pessoas trabalhando em home office, tudo seguindo um parâmetro de segurança bastante elevado. Nós somos uma empresa hoje que tem capital de uma multinacional alemã, que é o grupo Bertelsmann, através da sua unidade de serviços, que é a Arvato. Então, a gente, na verdade, seguiu bastante a cartilha do que está acontecendo na Europa, em termos tanto de LGPD e assim por diante. Então, o que nós fizemos? Primeiro, já vamos falar um pouquinho de tecnologia. Primeiro, máquinas, todas as máquinas efetivamente foram utilizadas são máquinas próprias. Isso tem uma razão de ser para poder preservar, através dos softwares que vêm instalados e da impossibilidade de fazer qualquer alteração, a gente consegue ter um controle total da máquina. Outro ponto bastante relevante é que a gente instituiu o modelo, dupla camada de autenticação. A gente criou um sistema de marca d'água para que as telas, se eventualmente forem fotografadas, elas são facilmente identificáveis onde foi, que horário foi e assim por diante. Criamos os sistemas de hardware para poder suportar tudo isso e uma operação de logística para levar essas máquinas para a casa dos funcionários, né? Então, afetou bastante. O que a gente percebe é que os funcionários ficaram extremamente satisfeitos de poder trabalhar em casa. Alguns deles, né, a gente não conseguiu colocar todos os funcionários, algumas operações a gente acabou não conseguindo levar por conta de requisitos de sistemas que não conseguem ser acessados por fora, mas a gente conseguiu fazer um volume significativo. Qual que é a avaliação até agora sobre o desempenho? Foi possível manter a totalidade dos serviços? Totalmente. A gente, na verdade, o nosso setor é considerado um setor essencial pelo decreto, né? Portanto, a gente pode trabalhar respeitando algumas características, né? Então, nós temos dois sites e um dos sites, o maior site, a gente acabou concentrando as operações no maior site, com todas as regras definidas pelo Ministério Público do Trabalho e, sobretudo, por um infectologista da Escola Paulista de Medicina que nós contratamos para poder definir um protocolo para que a gente deveria trabalhar e como a gente deveria fazer. Então, a operação está funcionando tanto na residência dos funcionários, como também dentro da Intervalor, seguindo um absoluto e bastante rigoroso protocolo de segurança. Por exemplo, medição da temperatura quando entra, máscaras, luvas disponíveis. Eu confesso que é um pouco difícil a gente fazê-los usar essas máscaras, né? A gente fazer eles usarem essas máscaras. Mas a gente tem cobrado bastante isso e temos tido sucesso sem nenhum problema, surpreendentemente.
Você falou no início da conversa, dessa entrevista, que um dos focos da atuação da Intervalor é a renegociação de dívidas. No início dessa crise, dessa pandemia, houve uma corrida para revisão desses vencimentos. Qual balanço hoje é possível fazer sobre esse movimento? Já dá para ter uma percepção do cenário? Um cenário está desenhado de uma forma melhor? Qual que é a sua avaliação? Eu estou muito preocupado, porque o que eu acho que está acontecendo é que tem muitas situações, inclusive uns bancos que se anteciparam, acho que foi positivo esse movimento, mas se anteciparam em postergar as parcelas, né? Então, eu acho que a grande maioria das soluções que a gente viu foi postergação de parcelas. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que teve algumas ações judiciais que proibiram, por exemplo, no caso dos empréstimos consignados, proibiram de se fazer os débitos das parcelas. Mas assim, na verdade, você proíbe de fazer os débitos ficam em aberto. Então, eu acho que a gente vai passar por um processo bastante trabalhoso de ainda durante a pandemia ou logo após a pandemia, de como é que a gente vai resolver todo esse acervo de dívidas que, na verdade, foram só rolados para frente. Eu acho que a gente atuou muito, eu acho que assim, teve um processo. Eu até entendo que era uma questão emergente, né? Então, olha, vamos lá, se despreocupem, mas eu acho que agora a gente tem que se preocupar com esse processo. Então, nós, por exemplo, na Intervalor, a gente entende que a cobrança já há muito tempo ela já vem mudando drasticamente. Não adianta você imaginar que você fazendo um processo tradicional de cobrança já não funcionava no meio tradicional, o tradicional já não funcionava numa situação que a gente tinha anteriormente. Agora, num momento como esse, totalmente crítico, é absolutamente impossível. Então a gente tem que buscar como que eu vou resolver efetivamente o problema. Não é só postergar. Então, a gente tem há muito tempo, a gente vem usando muita tecnologia digital, a Intervalor é bastante evoluída, né, nas tecnologias, em sistemas, a gente tem inclusive desenvolvimentos próprios para isso, e a gente vem desenvolvendo muito essa situação toda. Mas eu acho que o que vai valer agora é a gente entender que esse negócio mudou drasticamente. Hoje o consumidor não está querendo um desconto na sua dívida, ele está querendo uma forma que ele possa pagar. E é exatamente nisso que eu tenho me debruçado na Intervalor, todos nós na Intervalor temos nos debruçado, de como que a gente pode criar situações que facilitem o processo de negociação, e não puramente uma postergação do pagamento das parcelas. Então a gente tem criado, já criamos alguns produtos, inclusive que a gente já vinha desenvolvendo, nós aceleramos um processo de desenvolvimento de um sistema de renegociação que, obviamente, dentro das políticas que o contratante pode fazer, definindo as regras que a gente pode fazer, a gente oferece os modelos de renegociação. E esse modelo também tem que ser entendido que o lado do credor também tem que ser levado em consideração, e, portanto, o que a gente tem procurado fazer é dar subsídios para o credor, no sentido dele de mostrar para ele cada cliente a propensão que aquele cliente efetivamente tem de pagar nesse cenário mais crítico, através de uso de muita de uso de analytics e também de processos de escoragem que partem de princípios de inteligência artificial, para poder oferecer uma condição específica para cada um desses devedores. Então, a gente acredita que isso vai ser o ganhador do jogo. Não só trabalhar a postergação, mas, sobretudo, trabalhar como que a gente vai resolver o problema. Porque, por exemplo, alguns bancos de montadoras, por exemplo, e mesmo bancos, não só de montadoras, os bancos de maneira geral, alguns postergaram por 60 dias, outros estão pegando essas parcelas, essas duas parcelas, e jogando para o final do contrato. Vamos só fazer uma diferença aqui, que tem uma diferença muito grande em operações de financiamento que tenham lastro de um bem, no caso, veículos, portanto, que você tenha garantia desse bem. Então, é uma operação de um risco relativamente menor.
Então, nós temos duas modalidades nessa situação. Ou a gente joga essas parcelas para frente, ou para frente tira essas duas parcelas que estão vencendo agora, que vai vencer no mês que vem, e se você fez um financiamento em 48 meses, já pagou 10, você tem 38, na verdade, a partir daqui 2 meses, você vai ter mais duas parcelas para pagar no final. Então, essa é uma alternativa, né? Que está sendo buscada. Mas o que a gente não está vendo muito são situações que possam contemplar uma renegociação efetivamente, colocando essas parcelas, porque nós estamos falando de uma operação que ela é recorrente. Todo mês você tem que pagar essas parcelas. Existem operações que não são recorrentes. O cartão de crédito é outra recorrente, mas ela tem várias formas, você não precisa pagar ela totalmente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está estudando cada uma dessas situações de maneira que a gente consiga, através dos sistemas e do uso de analytics, propor algumas alternativas para os nossos credores que permitam fazer uma renegociação inteligente, uma renegociação que caiba na necessidade do devedor e que também atenda os interesses do credor. Não adianta a gente falar, olha, eu consigo pagar daqui a 8 anos. Não adianta, não é isso, né? Então, eu acho que o jogo vai ser ganho aí, quando a gente conseguir dominar como a gente vai atender a necessidade do devedor. Porque hoje o elo fraco é ele. Por mais que seja importante e representativo o recebimento do crédito pelo credor. Então, você está falando o caminho atualmente é pelo diálogo, o entendimento entre as duas partes. Estão falando assim, no caso da inadimplência, qual pode ser o impacto, tanto para a empresa quanto para algum fornecedor ou para o devedor? A gente percebe que essa situação está acontecendo de maneiras diferentes entre os segmentos, né? A gente tem muitas operações no segmento educacional, nas universidades, nós temos, assim, basicamente quase todas as universidades no nosso portfólio, onde a gente trabalha com processo de cobrança. E nós temos também muitas operações de empresas que devem para empresas, que a gente chama do B2B. Esses comportamentos são completamente diferentes. A gente tem percebido, por exemplo, que no caso do segmento educacional, você tem dois tipos no educacional. Você tem aqueles que não pagam faz tempo e, portanto, já deixaram até de estudar. Então, obviamente, a gente tem observado uma dificuldade maior na renegociação desses contratos, até porque não está mais estudando, né? E a gente tem um outro que é um processo de pagamento das parcelas mensais, que é o recorrente que eu menciono. Então, nesse sentido, a gente tem tido muito sucesso no segmento educacional, a partir do momento que a gente encara não como uma cobrança esse processo. Isso é outra, e eu acho que isso é uma outra coisa que vai mandar no mundo da cobrança daqui para frente. Não é receber os créditos, é você adequar, você fazer uma fidelização daquele cliente. Como é que eu vou fazer uma negociação de maneira que eu não perca o meu cliente? Então, isso a gente está percebendo e a gente tem tido sucesso em algumas situações. Contrapartida disso, você imagina a situação das empresas que devem para empresas. A situação é bem mais difícil. A gente tem percebido um aumento substancial da inadimplência quando se tratam de dívidas mercantis. Quando você está falando de dívidas, por exemplo, de um financiamento de um caminhão ou de alguma coisa assim, também está difícil, mas muito melhor do que as transações entre empresas. E aí a gente tem operações de cartão de crédito, operações de dívidas pontuais. Para cada uma delas, a gente tem que entender qual que é o cenário. Mas, assim, eu acho que a gente sempre pautou. Eu vou até dizer uma coisa que eu acho muito relevante, e é a primeira vez que eu digo, mas é o seguinte: a gente sempre se pautou em atender as necessidades dos nossos clientes a partir exclusivamente dos insights dos nossos clientes. Óbvio que a gente complementa com alguma coisa, mas eu acho que é o seguinte: eu acho que a solução desse nó é esquecer um pouco a necessidade da gente só atender o contratante. A solução desse nó está em atender hoje o devedor. E para isso, isso demanda uma mudança de posicionamento bastante significativo. Óbvio que nunca foi de uma maneira ostensiva um processo de cobrança,
Mas agora, mais do que nunca, a gente precisa ter pessoas muito bem treinadas e compreensivas em entender que o momento das pessoas mudou e que as pessoas estão num nível de estresse muito alto, né? E que é o que vai acontecer no mundo. Não adianta a gente imaginar que eu tive acho que não sei se foi você que, acho que não foi você que entrevistou o Edu da DPZ, e ele me fez despertar para uma realidade, a entrevista que vocês fizeram com ele, muito interessante, que é o seguinte: na verdade, o cliente como a gente conhecia não existe mais. E o que a gente precisa fazer é focar no cliente efetivamente, que no nosso caso são dois: é o contratante e o cliente dele, né? Então, eu acho que é o seguinte: agora é o momento de entender as necessidades do contratante, mas, sobretudo, entender como que a gente resolve essa equação por intermédio do devedor. Então, é ser muito mais compreensivo e ser, ao mesmo tempo, propositivo, com novas alternativas, com novas opções para que ele renegocie sua dívida. Então, o que que é mais essencial nesse momento, além desse acordo entre as duas partes? Seria garantir uma segurança jurídica pelo que está sendo combinado? Então, esse é um outro ponto que eu estou muito preocupado, Lucas, porque eu acho que é o seguinte: a gente rapidamente. Vamos só lembrar o seguinte: a gente está há 5 semanas, no máximo, com esse processo todo, e a gente vê os desdobramentos que estão dando. A gente tem. Outro ponto de grande de preocupação que eu tenho é o seguinte: nós precisamos necessariamente preservar a segurança dos contratos, porque se a gente não conseguir fazer isso, vai ser um desastre, uma hecatombe para a economia. Então, esse sentido que a gente não pode dar a tentação do default geral, porque isso seria, assim, o fim, né? Sendo bastante caótico, mas ou se não for o fim, vai caminhar para o fim. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento de que maneira que a gente vai conseguir trazer a situação. É óbvio, o credor precisa de ter o seu retorno de volta, né? Mas a gente, por outro lado, já tem ações judiciais. Por exemplo, os consignados não podem mais ser debitados pelos próximos 4 meses. Não tem mais nenhum credor que possa ser negativado também por 4 meses. Portanto, todo o processo de realimentação do crédito pode começar a estar poluído e vai estar poluído. Então, isso não tem solução, né? Eu acho que é correto a medida, eu não desaprovo a medida. O único ponto é que isso complica o processo de concessão de novos créditos. À medida em que você coloca essas obrigações que não partem do credor e vindo dos órgãos reguladores ou da própria justiça, você cria um desequilíbrio muito grande. Então, eu acho que a gente vai ter que ficar muito atento para isso, para que isso não coloque. Eu percebo o ministro Paulo Guedes, muito atento a esse tipo de problema e recorrentemente ele coloca essa questão. E eu acho que a gente tem que defender isso como, assim, na verdade, eu acho que é a última bandeira que a gente não pode largar a mão de forma nenhuma. Não podemos cair na tentação da quebra dos acordos e ninguém paga ninguém e o default generalizado. Isso seria verdadeiramente um desastre. Então, assim, em resumo, seria não pode ser um libera geral, cada um faz o que quer e mais para frente a gente vê como resolve. Seria isso. Exato, porque na verdade o que está acontecendo é mais ou menos isso. Cada credor ele está estabelecendo condições, mas algumas que já resolvem efetivamente, e eu acho que tem alguns credores que estão bastante evoluídos nisso, nós temos vários credores nesse sentido. Agora, tem alguns que a gente entende que eles estão. Só a postergação vai gerar um problema mais lá para frente. E isso para a gente é um pouco. Fica um pouco confuso como é que nós vamos resolver essa equação lá na frente. Então, eu acho que o momento é buscar soluções já definitivas que possam fazer um processo, no caso das dívidas recorrentes, de não gerar. Porque, agora, você imagina, daqui 60 dias você vai ter 2 dívidas em atraso
e mais a dívida do mês. Se você não tinha condição de pagar hoje, o que, que vai mudar em 60 dias? É mais difícil, né? Mas eu acho assim, eu não sou contra isso. Atendeu uma necessidade emergente, porque nós estamos falando de ter que mudar sistemas, mudar, isso tudo demanda tempo, né? Você não consegue simplesmente mudar um processo de recebimento de dívidas de uma hora para outra. Então, eu acho que o que a gente vê é que teve um momento inicial, né? E agora a gente está começando. Primeiro vem o tiroteio, depois entra o xerife, né? Então, aí agora a gente está começando a perceber um pouco mais dos credores pensando de uma maneira mais inteligente de resolver o problema. E o nosso papel tem sido não só criar sistemas ou novos produtos ou tecnologias que auxiliem nesse processo de resolver o problema efetivamente e não ser só uma postergação. Perfeito. Então, assim, para a gente finalizar essa entrevista, passado esse primeiro momento de turbulência, todo mundo estava batendo cabeça, agora o momento é de planejar já esse cenário pós-pandemia. Queria que você falasse mais sobre isso e como a Intervalor está auxiliando os clientes nesse sentido. Bom, eu acho que assim, bom, primeiro que eu só vejo essa solução como uma solução definitiva, que é a gente ter o entendimento da situação. Eu acho que os credores, de maneira geral, têm se mostrado muito compreensíveis com a situação também. A gente tem percebido uma flexibilização grande por parte dos credores. Eu acho que a gente tem que atuar na solução e a gente tem que ter em mente, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que daqui para frente, a gente sempre dizia que o consumidor está cada vez mais empoderado. E eu acho que essa pandemia vai criar uma nova geração de consumidores, onde a gente vai ter que reaprender a lidar com eles, né? E necessariamente passa por questões pró-consumidor, níveis de exigências muito maiores. Então, eu consigo olhar lá na frente e vejo, né, um processo maciço de renegociação de muitas dívidas, e isso vai ser tanto maior quanto mais tempo durar essa pandemia. Então, eu acho que a gente vai chegar num momento em ter que abrir algumas carteiras para renegociar alguns contratos em algumas situações. Mas isso também não pode ser, a gente tem que entender muito o lado do credor, né? Isso não pode ser a qualquer custo e nem pode ser para 100% de todas as carteiras. Então, acho que o grande segredo daqui para frente vai ser como a gente vai conseguir analisar as características individuais, é o one-to-one. A gente tem, por exemplo, uma cobrança que a gente chama de one-to-one, a gente procura identificar as oportunidades, as características, os comportamentos de um determinado indivíduo para propor um modelo de negociação que seja o mais adequado. Isso a gente considerava que é um diferencial, mas eu digo que a partir de agora, quem não fizer isso não vai conseguir ter um resultado efetivo em recuperação de crédito. É um novo mundo onde o consumidor efetivamente está empoderado e o nível de exigências é muito maior, o que é compreensível numa situação como a gente está vivendo aqui agora. Bento, muito obrigado, agradeço novamente sua gentileza em esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço o convite e é um prazer participar com vocês. Estou aqui à disposição. Obrigado. O Repórter conversou com o Luiz Carlos Bento, CEO da Intervalor. Obrigado pela atenção e até a próxima.